Olá pessoal, bom dia, espero que esteja todo mundo bem, vibrando amor, luz, fazendo listinha de gratidão, focando na luz diariamente através das orações diárias, dos pensamentos e sentimentos positivos, da meditação, da oração para o mentor. Espero que vocês estejam conseguindo aplicar essas dicas no dia a dia de vocês. Gente, hoje eu me senti inspirada a falar sobre a gratidão. Eu me lembro uma vez que eu li na rede social, já há muitos anos, uma frase que eu não vou lembrar ipsis literis para reproduzir, também não sei quem é o autor para dar os créditos, mas eu fiquei muito mexida quando eu li essa frase, que é algo assim: a vida que você vive hoje é exatamente o que você pediu há alguns anos, né? E talvez você não consiga mais valorizar e você já quer outras coisas. A ideia da frase é algo assim. E é verdade, né, gente? Se a gente for reparar, muitas coisas que a gente está vivendo hoje são coisas que a gente pediu muito para viver no passado. E aí, quando essas coisas acontecem, a gente tem alguns momentos ali de uma excitação efêmera, mas logo isso passa e a gente esquece de agradecer. A gente já começa a focar naquilo que falta e a desejar outras coisas. E muitas vezes a gente já fica tão habituado com aquilo que a gente conquistou que a gente não tem mais olhos para ver e ouvidos para ouvir, a gente nem agradece mais. A gente fica focando naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja, nos desejos transitórios do ego, e a gente se esquece de olhar para aquilo que a gente já tem, para aquilo que a gente já conquistou, para aquilo que a gente já realizou. E a gente esquece daquele período que a gente desejava muito estar vivendo aquilo, e a gente sofria por não ter aquilo, e quando a coisa chega, a gente tem ali algumas semanas, alguns meses de uma empolgação, e logo a empolgação passa e a gente esquece de realizar a gratidão. Porém, o sentimento de gratidão não é algo que pode ser imposto, ele é uma consequência natural de uma expansão de consciência. Então, quando alguém fala assim, você tem que ser grato, quando tem essa sensação de dever, esse processo não é orgânico, ele não é natural. É que nem quando alguém fala, você tem que amar os seus pais, você tem que amar. Quando já tem o tem que na frente, já existe essa sensação de dever, e o dever ele vem do ego, essa ideia de que você tem que fazer, essa coisa da obrigação, não vem de uma espontaneidade, de uma conexão com a fonte, de uma percepção. Então, quando você age pelo medo, na verdade você não está agindo, você está reagindo, parafraseando Osho. Então, as verdadeiras ações, elas são frutos do autoconhecimento, da percepção. E o sentimento de gratidão, em geral, ele acontece naturalmente quando a gente vai meditando todos os dias, quando a gente vai fazendo a prática do foco na luz. A gratidão ela é uma consequência natural. Ela não é algo que foi forçado, não é algo que você se obrigou a fazer pelo medo. Eu tenho que agradecer, eu tenho que focar na luz, porque se eu não fizer isso, vai acontecer isso, isso e aquilo. Entende? Que quando a pessoa se obriga a ser grata, ela não está sendo grata, ela está sendo reprimida, Ela está fazendo aquilo movida pelo medo, que é algo que vem do ego. Agora, quando você começa a meditar todos os dias e você vai fazendo a prática de focar nas coisas boas, de uma maneira natural, não com o sentido de dever, você simplesmente observa as coisas boas que você tem na sua vida. Se você não consegue agradecer num primeiro momento, não tem problema, mas você começa a observar, você vai treinando o seu olhar. Ao mesmo tempo, você vai fazendo as meditações, vai desenvolvendo esse processo de autoconhecimento. Quando você se dá conta, e em geral é quando você menos espera, às vezes você tem alguns surtos de gratidão. Sabe aqueles momentos que você está tão conectada com a fonte? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas você está tão bem, você está tão conectada com a fonte naquele momento específico, que você começa até a chorar de emoção por todas as coisas que você conquistou, pelas coisas que você tem, e você começa a agradecer a Deus de uma maneira muito natural, não foi uma coisa forçada. Esse processo ele é muito bonito, em geral ele vem de uma maneira esporádica. Enquanto a gente não se iluminar, a gente não consegue ficar nesse processo o tempo todo, a gente não consegue ficar com esse sentimento o tempo todo,
Então, enquanto a gente não se iluminar, ou seja, não transcender completamente a dualidade da mente, a dualidade do ego, é comum que esses momentos sejam esporádicos, mas como falava o Osho, o processo de iluminação ele é uma consequência natural de muitos momentos de insights, né, de conexão com a fonte que acabam desembocando na iluminação. Então, a iluminação não é algo para ser desejado, que nem um carro. Eu quero ter um carro, Porque a iluminação é uma consequência natural dessa conexão com a fonte criadora. Se você começa a desejar a iluminação, o seu próprio desejo atrapalha o processo, porque vai gerando ansiedade e vai te tirando dessa conexão. Então, a iluminação é uma consequência natural das meditações diárias, do processo de autoconhecimento que às vezes vem ao longo de muitas vidas, né? Ou melhor dizendo, de muitas existências. A vida é uma só, as existências que são muitas, né? Então, às vezes, esse processo de iluminação é uma consequência dessa busca pelo autoconhecimento ao longo de muitas existências. Mas quando a gente tem esses surtos de gratidão, né? É só uma brincadeira que eu tô fazendo, porque não é um surto. É aquele momento assim, sei lá, de repente você tá na janela do seu apartamento, aí você sente os raios de sol na sua pele, você ouve um passarinho cantando. É uma coisa aparentemente tão trivial, tão banal, mas naquele momento, por alguns minutos, você percebe que a sua vida tem sentido, que as coisas valem a pena, e você sente aquela gratidão profunda no seu coração, aquela gratidão por estar vivo, sabe, por tudo que você já conquistou. Aí você lembra de coisas que você desejou no passado e que você tem hoje. E naquele momento você está tão integrado com a fonte que tudo faz sentido, que você sente que a vida vale a pena. E quanto mais a gente vai meditando e buscando o autoconhecimento e fazendo orações, fazendo terapias, tendo conexão com o nosso guia espiritual, é muito interessante porque esses momentos, né, de gratidão, esse momento de conexão com a fonte, ele vai aumentando. E não é uma coisa que a gente vai precisar forçar. Às vezes, no começo, você vai precisar treinar o seu olhar para focar na luz. Isso é importante para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro foi muito treinado a focar no problema, na escassez, por uma questão atávica de sobrevivência, enfim. Então, a gente aprendeu isso e é importante a gente treinar a observar a luz. Né? Isso é um treino que eu sempre recomendo para vocês, porque não é um processo tão natural. Agora, depois de um tempo, esse processo ele vai se tornando natural. Isso não significa que a gratidão deva ser forçada. A gente pode forçar no começo, observar a luz, mas a gente não pode forçar a gratidão, entende? São coisas diferentes, porque a gratidão ela é uma consequência natural desse processo de autoconhecimento que vai se ampliando com o tempo, com a maturidade. Às vezes, algumas pessoas me escrevem e perguntam assim, Gisele, eu não sei como ser grata, eu tento ser grata e não consigo. Né? Então, assim, não force a barra. Se você não está preparado para viver esse momento, não tente ficar se obrigando a ser grato. Mas vai praticando as meditações diárias, as orações, o foco na luz, que naturalmente, em algum momento, você vai começar a sentir gratidão. Quando você menos espera, às vezes você olha para a sua casa, para a comida que você está comendo, e naturalmente vem aquele sentimento de gratidão. Que bom que eu posso ter isso. Gratidão, Deus, que bom que eu posso viver isso. Perceba que não é uma coisa fake, não é uma coisa que você está forçando para mostrar que você é evoluído, né? Não é nada disso, é uma conexão profunda. É um momento poético que você está vivendo ali de conexão com a fonte e você precisa expressar aquilo, é algo muito natural, decorrente da sua mudança de consciência. E quando você começa a ter esses momentos, você vai vendo como a vida é perfeita, sabe? Como Deus é maravilhoso, quantas oportunidades a gente tem todos os dias nas nossas vidas, quantas coisas existem para a gente agradecer. Tem aquele livro da Rhonda Byrne, A Magia, né? Que ele é bem interessante, porque tem várias práticas de gratidão. Talvez no começo, como eu falei, você faça aquelas práticas sem estar totalmente conectado com a gratidão. Mas aquelas práticas são importantes para treinar o seu cérebro a focar nas coisas boas.
E aí, naturalmente, de tanto você fazer essas práticas, os exercícios que o livro propõe, né, de tanto você fazer aquilo, naturalmente chega um momento que, sem precisar de exercício nenhum, você vai conseguir expressar a verdadeira gratidão através desse alinhamento com a fonte criadora. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Espero que tenha tocado o coração de alguns de vocês, que tenha feito sentido para alguns. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos áudios. Tchau, tchau!